Em 2023, será que ainda é possível ganhar dinheiro com opções binárias? Pois bem, eu me chamo Berman Trader e eu vou já te responder logo de cara essa pergunta. Sim, é possível, e se você continuar acompanhando aqui os conteúdos que eu vou passar nesse canal do YouTube, pode ter certeza que eu vou te auxiliar. Eu já opero nesse mercado há mais de 10 anos, e durante todo esse período, obviamente, tive momentos onde eu ganhei mais, momentos em que ganhei menos, mas eu sempre consegui obter resultados a partir do momento que eu entendi aquilo que era necessário. Obviamente, os primeiros 3 anos no mercado foi um período onde eu não tinha resultados consistentes e expressivos, mas depois disso eu fui conseguindo, obviamente, ter ótimos resultados. E eu entendi que para qualquer pessoa ganhar dinheiro com opções binárias é necessário que você siga os 3 pilares do sucesso. E eu vou te passar aqui sobre esses 3 pilares do sucesso e vou te mostrar um pouquinho sobre eles na prática. Mas antes disso, já peço para que você deixe o seu like nesse vídeo se você tem interesse em aprender de fato a ganhar dinheiro em opções binárias e também no mercado de trade como um todo. Apesar de eu estar falando de opções binárias nesse vídeo, eu também opero em todos os outros mercados. Depois que você aprende análise técnica e análise gráfica, você consegue fazer trade em todos os mercados. Obviamente tem algumas diferenças, porém você consegue ganhar dinheiro em todos eles se você dominar os 3 pilares principais. E além disso, se inscreva no canal para receber os conteúdos, se você realmente está comprometido a ganhar dinheiro com opções binárias em 2023. Lembrando que esse é o maior canal do mundo de opções binárias e eu quero alcançar a meta de 1 milhão de inscritos ainda esse ano. Então eu conto com você para que você faça parte dessa comunidade, dessa família de traders que se ajudam e evoluem consequentemente. Então, se tratando dos 3 pilares do sucesso para qualquer pessoa começar a ganhar dinheiro com trade de opções binárias. Vamos lá. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar que a gente tem é o pilar da emoção. É o que a gente fala de controle emocional. Muitas pessoas acreditam que para ganhar dinheiro com opções binárias é necessário uma boa estratégia, é necessário uma boa gestão, mas principalmente focam na estratégia e procuram estratégias mirabolantes, sala de sinal, que é quando as pessoas ficam te falando, compra agora, vende agora, compra agora. Isso daí, cara, não dá certo. E se você ficar buscando apenas uma estratégia que você vê lá, estratégia boa para lucrar, você joga lá no YouTube. Cara, você vai encontrar provavelmente uma estratégia boa, mas para você ter resultado, você precisa ter os 3 pilares, dominar esses 3 pilares. E o primeiro deles é a parte do controle emocional. E existem várias formas e várias técnicas básicas e avançadas para você ter mais controle emocional durante suas operações. E uma das coisas principais que todo iniciante deve ter e deve seguir para evoluir no controle emocional é justamente obter conhecimento de verdade. Obter conhecimento que realmente vem de uma pessoa que ganha dinheiro nesse mercado, uma pessoa que sabe ensinar, uma pessoa que tem experiência nesse mercado. Dessa forma, você começa a entender sobre as coisas. Talvez antes desse vídeo você nem pensava, eu preciso dessas 3 coisas, você não tinha nada planejado. Você só pensava, eu preciso ganhar mais do que quanto eu perco, né? Tudo bem, mas como que você vai fazer isso? Dominando os 3 pilares. Então agora você já sabe isso, já é um começo. Tá? E a partir desse conhecimento que você adquire, você vai entendendo mais o que é necessário para você ter o resultado, para você ganhar mais, para você perder menos, para você desenvolver uma estratégia que faz mais sentido para você, porque nem sempre uma estratégia que é boa para fulano vai ser boa para ciclano, porque depende muito do perfil dele. Então quando a gente fala dessa parte de emocional, envolve tudo também em relação à forma que você lida com situações que acontecem quando você está operando. Quando você está analisando e demora para ter uma oportunidade, você fica muito ansioso, você fica de saco cheio, você fica com medo. Ou então quando você pega uma entrada e logo de cara você perde, você fica com medo? Ou você fica com vontade de ir atrás e recuperar o prejuízo? Ou então quando você já começa ganhando 1, 2 operações em sequência, você às vezes fica com medo de continuar, já quer garantir o lucro? Ou você é aquele cara que, o mercado tá bom, quero ganhar 1 milhão em um dia, sei lá. Então você tem que entender sobre esse perfil que você tem dentro do mercado, e cada pessoa tem um perfil diferente porque esses perfis são baseados na vivência daquela pessoa. Então uma pessoa que durante toda a vida dela foi uma pessoa mais ansiosa, no mercado tende a ser mais ansioso, mas dá pra gente controlar isso, tá? Você tendo esse entendimento, fica tudo muito mais claro. É como se você estivesse dentro de uma sala completamente escura, antes de você ter esse conhecimento. E a partir do momento que você começa a obter conhecimento, essa sala vai como se fosse ligando a luz.
e você começa a enxergar as coisas que tem dentro dessa sala, só que é uma sala muito grande. Você não sabe qual que é o caminho que você tem que seguir lá dentro para chegar na mesa principal, na sala de reuniões principais, que seja, entendeu? Então você, beleza, tá enxergando agora, só que você tem que saber, tá, como que eu faço para chegar lá? Aonde que é? Como que eu faço para chegar lá? Entendeu? Então a parte de controle emocional é fundamental e geralmente é o que as pessoas menos querem aprender. E é por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro com trade. Porque a maioria das pessoas focam naquilo que não traz resultado verdadeiramente. Onde a minoria decide focar naquilo que é mais chato, mas entende que é aquilo que realmente vai trazer resultado. Depois da parte da emoção, nós temos a parte da gestão. A parte da gestão é o como. Como que você vai fazer para obter resultado? O que é necessário? E além disso, a gestão financeira. Quanto dinheiro você vai colocar numa operação? Qual que é o seu limite de ganho? Qual que é o seu limite de perda? E existem diversas formas de você gerenciar o seu capital. Existem formas de você trabalhar a alavancagem, existem formas de você trabalhar a recuperação e existem formas de você trabalhar uma gestão simples. Existem não só essas, né? Mas essas são as três principais. Tá? E o que acontece é que quando você vai operar, você tem que saber qual gestão faz sentido com a tua estratégia e, consequentemente, a estratégia e a gestão tem que fazer sentido com o teu perfil, tem que fazer sentido com você. Uma pessoa que tem um perfil X, ela vai combinar com a estratégia X e com a gestão X. Uma pessoa que tem um perfil Y vai combinar com a estratégia Y com a gestão Y. Não adianta o cara que é um perfil Z aprendeu a estratégia A e uma gestão J, sei lá. Não faz sentido, não combina, tá? Então as três coisas têm que estar combinando para você conseguir um bom resultado. E o principal quando a gente fala de gestão é você seguir algo que seja simples e entender qual que é o resultado possível que você vai obter. Porque assim, muitos querem colocar R$100 e fazer R$100 virar 1.000. É impossível? Não. Pra ser bem sincero, é muito provável que a cada 10 aqui, um consiga fazer isso. Só que isso não vai ser feito de forma certa e, consequentemente, não vai ser algo consistente. Ou seja, não é algo que vai perdurar. Algo que você vai continuar fazendo. Pô, fiz 100 virar 1.000, vou fazer 1.000 virar 10.000. Não, você não vai fazer isso. E se por um acaso um ou outro fizer, depois vai tentar alavancar mais e vai acabar perdendo. Por quê? Porque ele olha um vídeo no YouTube, olha alguém que teve um resultado muito absurdo com alavancagem e aí pensa, pô, eu também quero fazer alavancagem, quero ganhar dinheiro logo. E o que acontece é que busca algo que tá fora da sua alçada. Você precisa compreender que um iniciante é que ele vai começar a operar e vai perder dinheiro. Se ele fizer a entrada sempre do mesmo valor, vamos supor que você coloca R$100 numa corretora para operar opções binárias e você opera em média um payout, que é o quanto a corretora paga por cada operação, de, vamos falar, 80%. Você, em média, tá, fazendo a operação mínima, ali R$2, R$1 que seja, dependendo da corretora, ou R$5, você vai acabar perdendo dinheiro no longo prazo, tá? Por quê? Porque você provavelmente vai ficar com uma taxa de acertos de 50%, que é como se fosse cara ou coroa. Porque você não sabe exatamente o que deve ser feito, você não sabe exatamente como operar de forma mais assertiva. Tá? E além disso, a gestão simples, que é uma gestão sempre entrando com o mesmo valor, você não tem um auxílio da gestão, digamos assim. E aí o que acontece é que, num cenário como esse, você sendo iniciante, você olha isso e pensa, puta, eu tô vacilando pra caramba. Mas não, esse é o resultado normal de qualquer iniciante. Aí você quer passar pro próximo nível, você quer se tornar um trader que a gente chama de trader consistente, que é um trader que ele sabe o que deve ser feito e ele opera de forma consistente, onde ele vai ficar mais ou menos o quê? No 0 a 0, talvez até com um pouquinho de lucro. É um cara que ele vai começar a seguir uma gestão, podendo ser também de entrada de valor fixo e pequenininha, não tem problema, porque nessa primeira fase não se trata do quanto ele ganha, mas sim a habilidade dele de operar de forma constante e consistente diariamente. E aí ele pega, por exemplo, faz entrada todo dia de R$5 e ele coloca um objetivo de ganho e um objetivo de perda. Se eu perder uma, eu já paro logo de cara. Se eu ganhar duas, aí eu paro. Se eu ganhar uma e perder a outra, assim que eu perder, tchum, parei. Então o máximo que eu posso perder é uma e o máximo que eu posso ganhar é duas. E aí eu paro. Essa é uma gestão que eu chamo, por exemplo, de gestão 2x1, que é uma gestão muito interessante, muito válida para você utilizar. E aí o que acontece é que conforme você vai pegando e você vai seguindo isso, seus resultados vão começar a ficar no 0 a 0. Para você ficar no 0 a 0, você já está com uma assertividade um pouco acima de 50%. E isso até mesmo com uma estratégia muito básica. A gente nem tá falando de estratégia ainda. Só de você usar uma gestão onde você
faz, por exemplo, igual a 2x1, de limitar o ganho e limitar a perda nessa proporção de 2:1, você já consegue melhorar seu resultado. Mesmo tendo 50% de assertividade no total, mas por causa da gestão, sua assertividade melhora um pouquinho. E aí você fica no 0 a 0. E aí o que você vai fazer depois para você se tornar o que a gente chama de trader lucrativo? Aí sim vem o terceiro pilar, que é o pilar da estratégia, o pilar da operação. Quando você pega para estudar uma estratégia, quando você pega para estudar o que você deve fazer no mercado, existem vários tipos de análise. Existe análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista, análise probabilística. E você precisa entender qual que vai fazer mais sentido para você. Quando a gente fala de opções binárias, na minha opinião, tá, não faz o menor sentido você usar análise fundamentalista. Beleza? Que é análise baseada em notícias e tudo mais. Então você já descarta esse. Aí nós temos análise gráfica, análise técnica e nós temos também a análise probabilística. No caso, a análise gráfica e a análise técnica, muitas pessoas falam que os dois são a mesma coisa, muitas pessoas acabam confundindo, tá? Então, vamos dizer que ambos serviriam, porque tem gente que fala que gráfica é uma coisa e técnica é outra, mas a verdade é que a análise técnica é usando mais indicadores técnicos e verificando dados, por exemplo, vou fazer uma análise técnica da bolsa de valores de uma ação. E aí você tem várias informações, não só no gráfico, mas várias informações técnicas em relação a o que aquela empresa faturou, a dívida daquela empresa e tudo mais. Aí quando a gente fala de análise gráfica, é utilizando mais as ferramentas gráficas para verificar regiões de compra, regiões de venda, aonde o preço vai ter dificuldade de ultrapassar e tudo mais, que é o nosso foco principal. E aí a gente pode traduzir isso para uma modernidade, que é o price action. O price action nada mais é do que ação do preço, a tradução a pé da letra. Porém, a gente chama de price action sempre que a gente utiliza linhas para realizar as nossas operações, como utilização de suporte, resistência, LTA, LTB, Fibonacci. Lembrando também que a análise técnica também utiliza indicadores técnicos, como média móvel, banda de Bollinger e índice de força relativa. E eu também uso esses indicadores. Então, querendo ou não, eu criei uma forma de operar que eu mesclo a análise técnica com a análise gráfica, beleza? Então, essa, na minha opinião, é a sugestão para você utilizar, tá? Mas a análise probabilística também é eficiente. E aí você escolhendo qual que é a análise que é melhor para você, você vai conseguir pegar e vai seguir aquilo que mais combina de fato com você e uma gestão que combina com aquilo que você está seguindo. Por exemplo, a análise probabilística não faz sentido você utilizar com gestão 2x1 da vida. Com uma gestão simples, você precisa usar uma gestão de recuperação, porque é um operacional que geralmente não tem uma alta assertividade. Agora, quando você domina as ferramentas de análise gráfica e análise técnica, você consegue ter uma assertividade de até 60%. Você tendo uma assertividade de 60%, você já é um trader lucrativo no mercado de opções binárias. E quando eu digo uma assertividade de 60%, eu não estou falando de algo muito bizarro. Se você parar para pensar, a cada 10 operações você ganhar 6 e perder 4. Não é uma coisa tão absurda, entendeu? Obviamente, se você fizer 10 operações, pode ser que você perca mais, só que numa amostragem maior, cada 100 operações, ganhar 60, perder 40, é uma assertividade de 60%. E uma assertividade de 60%, ela vai ser a combinação de um cara que tem controle emocional para seguir ao pé da letra uma gestão 2x1, por exemplo, e também uma estratégia simples, mais eficiente. Feito isso, uma coisa, não tem 60%, só a estratégia tem 60% de assertividade? Sozinha? Não. A gestão sozinha vai te trazer 60% de assertividade? Não. Mas quando você mescla os dois, você consegue aumentar a sua assertividade até um ponto de chegar em 60%, beleza? E eu sei que vocês podem ver caras por aí falando de 65, 70, 80, 90% de assertividade. Na boa, esquece isso. Tem muito cara por aí que a única coisa que ele quer é te enganar. A única coisa que ele quer é fazer você achar que vai conseguir ter um resultado muito absurdo, e aí você vai ver a galera que segue o cara não tem aquele resultado. Esquece esse negócio de assertividade de 70, 80, 90%. Busca 60%. Com 60% você já será um trader lucrativo. Você já consegue ganhar dinheiro. Já consegue ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais por mês, 10.000 reais por mês. E apesar de eu estar falando de opções binárias, isso serve para qualquer mercado. A questão principal é controle emocional para você seguir aquilo que você definiu previamente. Então, respondendo aquela pergunta, logo do início do vídeo, sim, é possível ganhar dinheiro em opções binárias em 2023.
E é exatamente dessa forma que eu te passei. Eu acabei de te mostrar qual que é o caminho que você deve seguir. Eu acabei de te mostrar exatamente o que você deve buscar. Talvez você tenha entrado nesse vídeo pensando, pô, achei que você ia falar uma estratégia, achei que você ia falar uma gestão, achei que você ia já dar uma diquinha de controle emocional. Para de ficar indo atrás de coisa de mão beijada, porque aquilo que vai ser entregue pra você de mão beijada, você não tá colocando o seu cérebro para funcionar. Você não tá colocando ali aquele conhecimento na prática, testando, vendo se funciona para você ou não. Você tá só pegando o que alguém falou, indo lá e replicando. Cara, eu posso mostrar para vocês uma estratégia boa, uma gestão boa, pode ser que não funcione para você. O que importa é você entender aonde você quer chegar. Agora, você não apenas tá numa sala escura, no começo era uma sala escura, vazia, sem nada. Aí, pum, acendeu a luz, que é você ter o controle emocional, você começar a enxergar as coisas. Só que você não tem noção ainda aonde você tem que ir e tudo mais. Aí, gestão vai te mostrando como que você faz para chegar no lugar. Que é o quê? É como se fosse um caminho para você seguir. E a parte da estratégia é aquilo que, obviamente, é a parte da ação. É o que vai fazer você andar de vez. E conforme você vai andando, você vai entendendo melhor o caminho. Beleza? Então, uma dica que eu dou para você que tá empacado, sem conseguir operar, só estudando, comece a colocar em prática também. Porque se ficar estudando, não colocar em prática, não vai sair do lugar. E você que tá colocando muito em prática e estudando pouco, acha que é o sabichão, que já sabe de tudo, prefere seguir o cara que vai falar que você vai ter uma rentabilidade absurda, prefere seguir o cara que você vai ter uma alavancagem absurda, eu digo pra você o seguinte, ou você cai na real e começa a fazer aquilo que é necessário, aquilo que é certo pra você, talvez algum dia viver desse mercado, ou então, meu amigo, vai lá seguir outra pessoa que fale uma coisa que vai te agradar e continua perdendo dinheiro e se enganando todo dia, tá? Cada um tem a opção de mudar a realidade que vive e ter uma vida de sucesso. Ou pode acabar tendo uma atitude que, sinceramente, uma atitude muito ignorante de você ver uma coisa que não está trazendo resultado, continuar acreditando naquilo, continuar acreditando que você vai ter 80%, 90% de assertividade. A maior dificuldade das pessoas não é ter 60% de assertividade, é aceitar que vai ter só 60%. O cara quer tentar 70, 80, 90, ele quer fazer 100 virar 10 mil em uma semana. E é por isso que acaba quebrando. Se for de pouquinho em pouquinho, se for aos poucos, é praticamente impossível. Se fizer exatamente as coisas que eu passo aqui, a pessoa não vê uma evolução dos seus resultados. Então conta comigo para te ajudar, mas eu preciso que você caia na real também. Eu preciso que você se dedique. Você invista tempo e energia nisso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o seu like. E também é importante ressaltar que você colocando aí um botãozinho vermelhinho de se inscrever, você vai receber os próximos conteúdos. E recebendo os próximos conteúdos, você vai conseguir aprender cada vez mais. E eu te vejo também no meu Instagram, @BermanTrader, onde eu compartilho minhas operações diariamente, um pouco mais da minha vida, tá bom? Tamo junto, é só o começo.